Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 2 de Iyar, iniciando em Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, na primeira parte do Tânia, o capítulo 44. Recapitulando que no último capítulo o Alter Rebbe nos explicou dois níveis gerais de amor a Deus, dois níveis abrangentes que se subdividem em inúmeras categorias de acordo com a sua graduação. Esses dois níveis de amor que ele nos expôs no capítulo anterior, em hebraico, são chamados de Ahavat Rabbah e Ahavat Olam. O grande amor, o amor grande, grandioso, e Ahavat Olam, o amor mundano. Nós vimos a diferença entre eles. Ahavat Olam, esse amor mundano, se refere a um amor que a pessoa obtém, chega a ele através do seu trabalho espiritual, através do seu trabalho de autoaprimoramento, com a pessoa meditando e focando o seu pensamento na grandeza de Deus, se concentrando nisso, ele acaba chegando a cultivar, a despertar esse sentimento de amor dentro de si. Já aquilo que é chamado de Ahavat Rabbah, o amor grande, o grande amor, isso se refere ao amor que a pessoa não é capaz de chegar com o seu próprio esforço, por isso é chamado um grande amor grandioso, está além da capacidade de obtenção da própria pessoa, ou seja, a pessoa mesmo se concentrando, mesmo meditando e refletindo sobre a grandeza de Deus com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, apenas com isso ela não vai conseguir chegar a um amor tão grande, tão intenso. Portanto, esse amor, ele não é fruto e consequência da meditação, do pensamento da pessoa, mas sim, como nós vimos, é uma dádiva que vem de cima, é um presente que vem das alturas. Deus presenteia a pessoa, ou seja, quando a pessoa é brindada com essa possibilidade de sentir e vivenciar um amor tão grande a Deus, isso é um presente que vem de cima. E isso também traz um prazer, um deleite, a pessoa sente a proximidade a Deus. Então, grandes tzadikim, pessoas muito elaboradas em termos espirituais, muito elevadas, elas acabam fazendo jus a esse presente, a essa dádiva, depois de terem esgotado o seu potencial, fazendo tudo aquilo que estava ao seu alcance para desenvolver e cultivar amor a Deus dentro da sua capacidade, dentro do seu potencial, meditando, concentrando, etc. Quando essa pessoa esgotou o seu potencial, desenvolveu e cultivou o chamado Ahavat Olam, o amor mundano, etc., ele acaba se tornando merecedor dessa dádiva de obter também e receber como presente de cima Ahavat Rabbah, esse amor grandioso. Nesse capítulo, o Alter Rebbe vai seguir nos proporcionando mais algumas meditações para nos conduzir e levar ao amor a Deus. E aqui nós devemos entender que o Tânia é um livro muito profundo e é um guia para a espiritualidade, para a elevação de espírito, para o autoaprimoramento. Não vamos nos esquecer que nós estamos tratando de criaturas como nós, não é? Se a gente não se enganar, nós somos seres corpóreos, dentro de um corpo físico, num mundo material, materialista, etc. Então, para nós sabemos o que são ambições, vontades, desejos, paixões, porém, isso nós sabemos e sabemos muito bem, quedas, inclinações, impulsos, instintos, reações, tudo que está ligado ao campo, ao prazer físico, ao mundo material, ao lado corpóreo, isso a gente conhece muito bem, mas as questões abstratas e muito mais espirituais, e se tratando de sentimentos elevados, como amor a Deus, como se cultiva isso, como se desperta isso, como se chega a isso, como se pode atingir, por mais que a gente tenha um potencial para isso, mas não é algo fácil dentro desse nosso habitat, dentro desse mundo
tanto o mundo externo como o nosso mundinho interno, não é? O que está no presente na nossa mentalidade, nas nossas emoções. Por isso o Alter Rebbe se estende aqui bastante no Tânia, nos indicando, nos ensinando como despertar, como estimular, como cultivar o amor a Deus de várias formas, de várias maneiras, através de diversas meditações. Isso que ele prossegue nos dizendo agora no capítulo 44, nas palavras do Alter Rebbe. והנה כל מדרגת אהבה מבית מדרגות אלו אהבה רבה ואהבת עולם נחלקת לכמה בחינות מדרגות לאין קץ כל אחד לפום שיעור הדילי כמו שכתוב בזוהר הקדוש הפסוק נודע בשערים בעלה דקו תשבריחו דהו התיידע והתדבק לכל אחד לפום מה דמשער בליבה וכולי. Traduzindo, cada desses dois níveis de amor que nós descrevemos no capítulo anterior, o chamado grande amor, e o amor mundano, se subdivide em muitos tipos e infinitos graus. Então, cada deles recebe esse nome genérico, mas isso se divide em inúmeras, infinitas categorias. Cada indivíduo, segundo suas capacidades, de acordo com o que é trazido no Zohar, obra mestra da Kabbalah. Então, o grau e o nível de amor, seja o amor mundano, seja o grande amor, o amor grande que cada vai atingir, isso está baseado e é proporcional à capacidade espiritual do indivíduo, aquilo que ele desenvolveu através da sua meditação, reflexão na grandeza de Deus, ou aquilo que ele fez por jus merecer como uma dádiva que venha de cima. Como ensina o Zohar sobre o versículo, assim traz o Zohar sobre um versículo que nós encontramos nos provérbios do rei Salomão. O versículo diz, como ele está descrevendo a relação do marido e da esposa, não é? Então, na verdade, o capítulo 31 em Provérbios é um hino de louvor à esposa, à mulher. Mas nesse capítulo nós encontramos uma frase que diz, isso também é graças à mulher, isso no sentido literal do que consta lá no livro de Provérbios, Nodá Bashearim Bala, seu marido é conhecido nos portões, né? Os portões da cidade antigamente, onde tudo acontecia, o centro da cidade, não é? Eram os portões, nos portões das cidades, lá se concentravam as instituições da cidade, etc. E se fala que o marido ele tem também uma boa fama e reputação nos portões, graças à sua esposa. Esse é o sentido literal do versículo. Porém, no sentido místico, esotérico, explica o Zohar, ele nos fala que aqui marido e mulher se refere à conexão numa linguagem metafórica, da conexão entre o marido, entre Deus, que aqui é como marido, e a esposa, que é a comunidade de Israel, Knesset Israel. E ele nos fala que o versículo nos diz, seu marido é conhecido nos portões Shearim, que ele vai fazer um jogo de palavras em hebraico. Esse marido aqui se refere ao Santíssimo, bendito seja, isso é uma referência metafórica a Deus, pois ele se faz conhecer, ele é conhecido aqui, e portanto o versículo está falando de conhecimento, de divindade. Quando Deus é conhecido, se faz conhecer, ele se faz conhecer e ele se liga a cada indivíduo de acordo com as conjecturas. Isso significa de mexer do seu coração, a cada conforme sua capacidade de se ligar ao espírito da sabedoria. Assim explica o Zohar, ou seja, a palavra she'arim, além de portões, é da mesma raiz que a palavra shiur. Shiur significa medida, em outras palavras, Nodá Bashearim, Baalá, o marido, ele é conhecido, o nível marido se refere a Deus. E o nível, ele é conhecido, o nível de conhecimento de divindade, isso depende, agora ele tira do contexto literal a palavra Shearim, não apenas portões, ou seja, em que medida, em que proporção o marido, Deus, será conhecido, Lefima de Meshaer de Libe, de acordo, ele nos diz, com a capacidade de cada na medida de capacidade do coração de cada da mente de cada as conjecturas de cada do seu coração. De acordo com isso, Deus será mais ou menos conhecido por cada
Portanto, quando ele nos diz que esses níveis de amor que ele mencionou acima se dividem em inúmeras ou até infinitas graduações e categorias, então cada Yehudi, ele tem, de acordo com a sua capacidade, o nível de amor que cada um consegue produzir, cultivar, é de acordo com a sua capacidade, baseado nessa interpretação do Zohar sobre o versículo em Provérbios. Em outras palavras, nós vemos aqui que o nível Nodá Basharim, o nível de conhecimento do marido de Deus, do conhecimento de divindade, isso segue, acompanha, vai de acordo com o nível de capacidade espiritual, de esforço espiritual desenvolvido pela pessoa, nível de meditação que ela investiu na grandeza de Deus, etc. E assim será também a intensidade do seu sentimento, do seu amor ao Criador. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, já que isso é algo muito subjetivo, pessoal, é algo muito individual, cada um de acordo com o seu nível, de acordo com a sua capacidade, com o seu esforço, com a sua meditação, o seu sentimento. Quem sabe, quem consegue medir graduações de sentimentos, né? Que sentimento é mais forte, intenso e qual é um pouco menos. De qualquer forma, ele nos diz, isso de fato é algo muito subjetivo. Velachei nikraim dechilu rechimu hanistarot la Hashem Elokeinu vetorah umitzvot hem aniglot lanu lvaneinu la'asot chulei. Há um versículo em Deuteronômio 29 e 28, versículo na Torá que diz que as coisas ocultas que são para Deus, nosso Deus, e as coisas reveladas, elas pertencem a nós, os nossos filhos, para fazer, etc. Sim, fala o versículo bíblico na sua tradução literal. Então ele nos explica qual o significado desse versículo, ao que se refere o versículo quando ele fala de coisas ocultas e coisas reveladas. Quais são as coisas ocultas e quais são as coisas reveladas? Ele nos explica, por isso o temor e o amor a Deus são descritos como as coisas ocultas. Porque uma pessoa não sabe o que vai no coração da outra, uma pessoa não sabe medir e não sabe avaliar o nível de sentimento presente no coração da outra. Não só sentimento de amor ao próximo, ao semelhante, de amor ao cônjuge, etc., mas muito menos ainda um sentimento abstrato espiritual, quando se trata de amor a Deus. Então, nós não sabemos o que se passa no coração do outro, um não sabe o que... Nós temos, às vezes, até dificuldades de saber ou mensurar o que se passa no nosso próprio coração. Não é? Mas, de qualquer forma, isso é descrito na Torá como as coisas ocultas, porque o temor e amor a Deus que está no coração de cada um, o único que sabe em que medida isso lá se encontra é apenas e tão somente Deus, o Criador. Mas as criaturas não sabem. Para todas as criaturas, para todas as pessoas, isso faz parte de um reino oculto, uma categoria de coisas ocultas. Por isso o temor e o amor são descritos como as coisas ocultas, que elas são para Deus, nosso Deus, isso pertence, essas coisas ocultas são para Deus, nosso Deus, pertencem a Deus, somente Deus sabe em que medida elas estão lá presentes. Pois se a pessoa teme o Santíssimo, bendito seja, ou o ama, em que medida a pessoa teme ou ama Deus, ninguém sabe, é algo não revelado, exceto a ela própria e a seu Criador. O único que sabe se de fato ele nutre um sentimento, ele tem uma emoção de amor a Deus, de temor a Deus dentro de si, a própria pessoa, e o Criador, Deus, que é onisciente, tudo sabe, ele sabe o que está no fundo do nosso coração, ele sabe. Enquanto a outra parte do versículo que fala sobre as coisas reveladas se refere a quê? A Torá e as mitzvot, ao estudo da Torá e a prática das mitzvot, que essas são as coisas reveladas a nós e a nossos filhos para fazer aquilo que envolve fazer nesse mundo. O estudo da Torá é algo prático, o cumprimento das mitzvot é algo prático, funcional, isso é algo visível por todos, perceptível para todos, é algo mensurável, é algo, enfim, palpável.
Visto que quando alguém estuda a Torá e cumpre mandamentos positivos, isso se revela a todos, isso é evidente a todos. Portanto, fala o Zohar. Assim, essa é a interpretação do Zohar sobre o versículo Anistarot la Hashem Elokeinu. As coisas ocultas pertencem a Deus. Quais são as coisas ocultas? Os sentimentos em relação a Deus que a pessoa tem. Amor e temor a Deus, isso é algo oculto, que os outros desconhecem, os outros não percebem, não é algo perceptível. Por isso pode até haver engano a respeito disso. Nós podemos, às vezes, subestimar uma pessoa, e essa pessoa talvez esteja, em termos espirituais, e essa pessoa está repleta de temor e amor a Deus, e vice-versa. Já aniglot lanu baneinu lasot, as coisas reveladas que estão ao alcance nosso e dos nossos filhos, aquilo que está ligado com o fazer, com o produzir, com o realizar nesse mundo, que seria o estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Então, uma vez que no campo de emocional, de sentimentos para com Deus, seja de amor e temor, isso é algo abstrato e espiritual, portanto, isso está na categoria das coisas ocultas que pertencem a Deus, que somente Deus tem acesso para medir, mensurar e avaliar. São sentimentos profundos que estão no âmago do coração da pessoa, no íntimo da sua alma, ou coisas que estão na mente, na mentalidade da pessoa, que somente ela e o Criador sabem. Então, aqui não há uma medida exata, precisa, que as pessoas possam avaliar, possam mensurar. Não há um padrão objetivo. Diferente disso, Torá e Mitzvot. Você estudou Torá, a gente sabe que ele está estudando Torá por 1 hora, por 2 horas ou mais, ou ele está cumprindo as mitzvot de forma perfeita, íntegra, ele cumpriu essa mitzvah e mais a outra mitzvah e assim por diante. Então, isso são coisas já externas, são coisas palpáveis, são coisas óbvias, que isso é perceptível para os outros. Então, em outras palavras, ele está querendo nos dizer que nessas coisas reveladas, no cumprimento de Torá e Mitzvot, todos nós somos iguais. Né? Então, tanto o grande tzadik, ele coloca tefilin, como o Yehudi mais simplório também coloca tefilin, e ambos fazem a brachá, o cumprimento dessa mitzvah, e ambos cumpriram na prática a mitzvah de forma idêntica. Os sentimentos envolvidos, nas emoções envolvidas, nas kavanot, nas meditações, na devoção presente no cumprimento da mitzvah, existe uma diferença enorme entre o grande tzadik, a pessoa altamente espiritualizada, e aquele Yehudi simplório que faz sem entender muito e sentindo muito menos. Não é? Mas na prática, na parte externa do cumprimento de Torá e Mitzvot, somos todos iguais, essa é a parte revelada. Existe, porém, essa parte que está oculta, que é aquilo que está no fundo do coração de cada um, no íntimo da alma, da mente de cada um, que isso pertence a Deus. Deus sabe o que está presente no íntimo de cada um. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz: Achachad hi ahava klula mikol bechinot umadregot ahava rabba be'avat olam ve'i shava lechol nefesh me'Israel ve'Yerusha lanu me'avoteinu. Por mais que ele nos disse que aqui ele introduziu nesse capítulo essa premissa logo na abertura, que existem inúmeros graus e nivelações de sentimento de amor a Deus, seja que esses sentimentos de grande amor ou de amor mundano se dividem em inúmeras ou até infinitas categorias proporcionais à capacidade de cada um, ao esforço de cada um espiritual, etc. Né? E nisso, por isso, essas coisas por isso são chamadas ocultas, que nós não sabemos, né, catalogar e dizer esse está no nível tal, ou esse está 3 níveis acima, ou 10 níveis abaixo, etc. Isso são coisas ocultas que pertencem a Deus. Em contraste com Torá e Mitzvot na prática, que tem um padrão objetivo e, portanto, se equivalem, se igualam entre todos. Mas nos diz o Alter Rebbe que existe um tipo de amor que ele vai descrever a seguir, que ele abrange dentro de si todas essas categorias mencionadas acima do grande amor e do amor mundano. Isso é algo que se aplica por igual em todo Israel, porque é uma herança inata que nós temos dos nossos antepassados. Mais uma vez, é algo que nós herdamos dos nossos patriarcas.
Isso vai nos dizer o Alter Rebbe. Porém, só antes de chegar nessa parte, só explicando melhor aquilo que nós falamos da diferença dos sentimentos que não são tão evidentes, porque no que diz respeito à observância prática da totalidade de Torá e Mitzvot, nesse caso todos nós temos um padrão objetivo, que é mensurável, que é perceptível, etc. Então por isso são chamadas de coisas reveladas, é óbvio, tanto para um como para outro, qual o nível de cumprimento e de observância que cada um tem, que o outro tem também. Não é? Então, existe para todos, é uma Torá e uma lei. Mas isso não se aplica ao temor e ao amor, que é essas coisas de cunho sentimental, de foro íntimo, que variam de acordo com o conhecimento de Deus presente na mente e no coração, conforme explicado acima. Então, por isso, aqui, no caso de sentimento, se trata de algo oculto, encoberto, que só Deus conhece. Portanto, há variações entre as pessoas, mas agora o Alter Rebbe vai nos falar que existe um tipo de amor que, por mais que se trata de um sentimento também, em geral, nos sentimentos existe essa subjetividade que cada um possui na sua medida, mas ele vai nos falar que esse, de certa forma, é um sentimento padrão, pelo menos o potencial, no momento que ele é revelado, né, que ele é estimulada a sua revelação, quando ele vem à tona, ele pode estar presente de forma idêntica em todos de Israel, em qualquer um de Israel. Há, porém, um tipo diferente de amor, que contém todas as qualidades mutuamente excludentes, porque nós vimos características distintas e excludentes nesses dois amores descritos no capítulo anterior, o grande amor e o amor mundano, mas esse amor ele abrange dentro de si as características de ambos os sentimentos mencionados no capítulo anterior, de todos os tipos e níveis, como ele vai nos explicar em seguida, ou seja, por mais que o grande amor e o amor mundano são dois níveis distintos de amor a Deus, porém existe um tipo de amor, que seria um terceiro, que representa uma fusão entre ambos, ou um nível específico de amor que unifica dentro de si as características tanto de um como de outro. Portanto, se fala, quem se lembra no capítulo anterior, a diferença geral entre Ahavat Olam, o amor mundano, e o amor intenso, o grande amor, consiste no quê? Que o amor intenso, o grande amor, nós falamos que é algo que não vem como fruto do esforço da pessoa, de meditação, de concentração, mas sim é uma dádiva que vem de cima. Enquanto que o amor mundano é aquilo que a pessoa medita na atuação de Deus no mundo e etc., como Deus é regente do mundo, do universo. Isso depende da grandiosidade da atuação de Deus no mundo, mas isso depende do esforço empreendido, do esforço dedicado pela pessoa no pensamento, na meditação, na reflexão, para estimular esse amor. Esse amor que nós vamos mencionar agora, ele tem ambos os aspectos. Por um lado, de certa forma, uma dádiva, um presente que vem de cima, quando nós falamos que ele é uma herança que nós obtivemos, que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas. Se é uma herança, é uma dádiva. Uma herança não é algo que a pessoa necessariamente se esforçou, se empenhou, fez jus, mereceu, ele herdou. Não? Então esse tipo de amor que ele vai nos explicar e descrever em seguida, por um lado é uma herança dos nossos antepassados, ou seja, é algo que vem como uma dádiva de cima pela nossa alma divina, simplesmente pelo fato de sermos filhos descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, dos santos patriarcas, dos nossos ancestrais. Mas por outro lado nós vamos ver, nós possuímos isso dentro de nós como uma herança, algo inato, mas ele requer um esforço intelectual, um pensamento, uma concentração, uma meditação para estimular a sua revelação, para trazê-lo à tona, para despertá-lo. Então aqui é uma mescla de ambas as coisas, ou seja, por um lado é uma dádiva, mas por outro lado não é um presente que vem de mão beijada, é necessário, o presente está lá, na verdade já foi concedido, mas para trazê-lo à tona, para manifestá-lo, é necessário um esforço intelectual, um esforço de concentração,
meditativa por parte da pessoa para despertar e trazer à tona esse sentimento intenso, esse sentimento profundo e elevado. Portanto, ele se manifesta na prática através do pensamento da pessoa, do esforço da pessoa. Então, isso que nos fala o Alter Rebbe, que esse tipo de amor, por um lado, é um presente de Deus, como o grande amor, Ahavá Rabbah, porque ele se encontra igualmente em todas as almas de Israel, como herança de nossos patriarcas, portanto não é algo que nós trabalhamos, se esforçamos para obter, não, isso nos veio de presente, como uma herança. Mas, por outro lado, como nós vimos, para trazer isso à tona e manifestar, vai ser necessário um esforço por parte do indivíduo, meditando e refletindo, e nós já vamos ver qual tipo de meditação que ele deve realizar para despertar esse sentimento. Vehainu ma shekatav Zohar al pasuk, nafshi iviticha Balaila Begomer. Ele nos fala que esse tipo de meditação está baseado no que nos traz mais uma vez o Zohar HaKadosh, que é trazido na obra mestra da Kabbalah como interpretação mística do versículo em Isaías 26, Nafshi iviticha balayla, esse tipo de amor que o Zohar se refere em seu comentário sobre o versículo, minha alma, meu nefesh, desejei-te de noite, meu espírito ruach anseia por ti de manhã, Isaías 26, 9. Então, diz o Zohar, minha alma, esse versículo, na realidade, até no seu sentido literal, é um pouco difícil de entender ou difícil de interpretação. Aparentemente há algo aqui que destoa. Inclusive é isso que observa o Zohar. Minha alma, meu nefesh, desejei a ti. A ti se refere a quem? A minha alma, de noite. Minha alma, nafshi, e viticha. Então o Zohar pergunta o que a pessoa, quem ela está desejando a proximidade, ou qual aqui, por assim dizer, é o objeto de desejo da pessoa. O Zohar fala, no momento que ele diz viticha, eu te desejei, se a pessoa está desejando a Deus, desejando a proximidade maior com o Criador, desejando aprofundar a sua conexão com o Divino, se isso significa desejei-te, maiúsculo, não é? Desejei a ti, então não deveria estar escrito nafshi e viticha, a minha alma desejei-te. Não. Então, podia dizer que a minha alma deseja a ti. Não é? A pessoa deveria dizer nafshi e viticha, a minha alma deseja a ti, mas não desejei-te. Dessa forma, ou que ele dissesse, desejei-te, não a minha alma. Porque aqui parece, o versículo dá a entender que qual o meu objeto de desejo? Desejei-te, a minha alma. A minha alma está desejando a Deus, ou será que eu estou desejando a minha alma? Meu desejo se concentra na minha própria alma. Meu objeto de desejo aqui é a minha alma, minha vida, minha espiritualidade. Então isso que o Zohar comenta, não é, sobre esse versículo que não está claro aqui. Qual é o objeto de desejo? Que tipo de desejo é esse? Que tipo de amor é esse? De atração é essa? Por isso o Zohar nos explica, o Zohar vai nos explicar de fato que nafshi, minha alma aqui, se refere a Deus. Minha alma, minha espiritualidade, na verdade o desejo, aqui o objeto de desejo é o divino. A pessoa está desejando proximidade com Deus, aprofundar a sua conexão com o divino. Minha alma, não é que ele deseja minha alma, eu desejo minha vida, o meu interesse aqui é a minha alma, minha individualidade. O Zohar explica, não, que minha alma aqui se refere a Deus. Então, o que significa isso? Por que o versículo não fala direta e claramente que eu desejo a Deus, mas ele fala desejei-te, e minha alma desejei-te, eu desejo a minha alma? Ele nos diz que aqui se trata de um amor baseado no fato quando a pessoa tem plena consciência de que sua alma, sua vida é Deus. Sua existência, sua essência é Deus, por isso eu te desejo. Ou seja, assim como a pessoa tem
de forma inata, a pessoa tem de maneira natural instinto de sobrevivência. Cada um, aqui não estamos falando nem de amor próprio ou de autoestima, mas simplesmente instinto de sobrevivência. A pessoa gosta de si, no sentido que a pessoa quer preservar a sua vida. Em geral, todos nós temos esse instinto de sobrevivência, todos nós queremos, prezamos a nossa vida, queremos preservar. Então, em geral, todos nós temos esse instinto de sobrevivência, todos nós prezamos nossa vida, todos nós queremos preservar a nossa vida, a nossa existência. Mas aqui se trata de uma pessoa que já assumiu plena consciência que o que significa preservar sua vida, o que é minha vida, quem é a minha vida? A minha fonte de existência é Deus. A minha vida é Deus, é a divindade. Portanto, eu desejo-te, eu desejo a minha alma. O que significa? Eu desejo a Deus. O meu desejo, a minha atração, o meu amor está voltado a Deus. Por quê? Porque eu me conscientizo, porque eu tenho plena consciência, eu estou imbuído dessa consciência, eu tenho plena convicção que a minha alma, minha vida, a minha existência, quem é Deus. Eu não tenho uma alma apartada, separada, não é que é uma instituição à parte, que é uma essência distinta. Não, minha alma, minha fonte de vida, de vitalidade, minha existência, minha essência, na verdade o que é Deus. Portanto, já que eu sou tão apegado à vida, eu sou tão apegado a mim mesmo, como todos nós somos. Por isso, no momento que nos conscientizamos que nossa real essência, nossa fonte de existência é a divindade, nossa alma, nossa vida, o que é a divindade? Isso explica o Zohar. Portanto, eu desejo a Deus como eu desejo a minha vida. Nafshi viticha. Então, isso que ele nos explica, e a esse tipo de amor que o Zohar se refere em seu comentário sobre esse versículo, que minha alma desejei-te de noite. O que eu estou desejando? Minha própria alma? Ele diz, não, eu estou desejando a Deus, percebendo que Ele é minha alma. Deves amar o Santíssimo, bendito seja, com amor verdadeiro da alma, que é um amor completo, amor do Nefesh e Ruach, assim como ele nos diz, assim como a alma está vinculada ao corpo, assim como os diferentes níveis de espiritualidade, Nefesh e Ruach, se grudam ao corpo, estão integrados ao corpo, e o corpo os ama, não é? Então a pessoa quer sobreviver e sabe que para isso é necessário que a alma esteja presente dentro do corpo. Na mesma proporção e na mesma medida, diz o Zohar, a pessoa deve amar o Santíssimo, bendito seja, e grudar-se, ligar-se a ele, assim como o corpo é apegado à alma, porque o corpo sabe que a alma é a sua fonte de vitalidade, de energia, e sem ela, Deus nos livre, vai ser um corpo morto. Por isso o corpo quer estar vinculado, grudado à alma, por assim dizer. Da mesma maneira, a pessoa deve ter plena consciência de que a sua fonte de vitalidade, que a sua fonte de energia de cada um de nós é a divindade. E, portanto, nós devemos, até por instinto de sobrevivência, ter estar ávidos, ter esse desejo, essa vontade de estar conectado a Deus. Esse é o amor a Deus, não é? Então ele nos diz, baseado nessa explicação, nesse comentário do Zohar sobre o versículo, que isso vai nos conduzir a esse amor que ele está se referindo agora nesse capítulo, é a meditação que vai levar ao estímulo, ao despertar desse amor que nós temos como herança dos nossos antepassados, que é uma dádiva de cima, mas que por outro lado está dormente ou está latente, mas ele precisa ser manifestado, ele precisa ser estimulado, trazido à tona. Vezeu shekatuv nafshi viticha. Apenas o Zohar fala isso que nós dissemos, comentando o versículo, minha alma desejei-te de noite. O Zohar vai elaborar isso e ele vai nos dizer, o Zohar continua lá, e porque de noite, ele vai elaborar isso trazendo que aquele que tem esse desejo de proximidade a Deus é aquele que ele procura até dormir menos ou acordar de madrugada ou no meio da noite para se dedicar ao estudo da Torá e orações, etc., para aprofundar a sua conexão com o Criador, para intensificar o seu vínculo com a divindade.
divindade. E por isso se fala que nessa ânsia, nesse desejo de ligar-se a Deus, percebendo que a sua alma, a sua fonte de vida é a divindade, então ele madruga, ele até se desperta no meio da noite para se dedicar à espiritualidade, ao cultivo da espiritualidade. De qualquer forma, ele prossegue e nos diz: Vezeu shekatuv nafshi viticha, klomar, mipnei sheata Hashem nafshi vechayai ha'amitiyim, lekach viticha, pirush she'ani mitave vetaev lecha, que Adam mitave lechayei nafsho. Então essa é a meditação que nós aprendemos desse versículo. Minha alma, desejei-te como estou desejando a minha própria alma, o que significa, como nós vimos, eu desejo a Deus sabendo que Ele é minha alma, Ele é minha vida, que quer dizer, porque és Deus, essa é a meditação, já que eu percebo, já que é Deus minha alma e minha verdadeira vida, por isso desejei-te, isto é, eu te desejo e anseio por ti, como uma pessoa deseja a própria vida e alma, e assim como uma pessoa estando fraca e exausta, percebe quanto ama a vida e deseja e almeja que sua energia retorna. Então isso que ele vai nos explicar em seguida. Nós já vamos ver que muitas vezes quando a pessoa percebe o valor da sua vida, quando a sua vida está ameaçada, ou quando ele está numa situação de risco, ou quando ele está correndo perigo, ou quando lhe falta algo vital, essencial, que pode acarretar, Deus nos livre, a saída da alma do corpo. Nesses instantes a pessoa sabe e percebe o quanto a alma vital é indispensável, o quanto ela é essencial, ela é importante, imprescindível. Nesses momentos, mais do que nunca. Mas de qualquer forma, aqui ele está nos explicando que esse, não só instinto de sobrevivência, mas esse desejo, esse anseio que a pessoa tem pela própria energia vital da sua alma. De forma geral, não é que a qualquer momento, a qualquer instante a gente está ciente disso, ou percebendo isso, isso está evidente. Por mais que na realidade todos nós estamos alegres e satisfeitos por estarmos vivos. Mas às vezes nós estamos dentro, no piloto automático, dentro do nosso modus vivendi, que nós já nos acostumamos tanto com esse fato, que às vezes a gente até esquece de reconhecer e agradecer. Porque inclusive, o Baal Shem Tov diz, um prazer constante deixa de ser prazeroso. Então, é claro que nós temos prazer e satisfação, alegria de estarmos vivos, mas nós estamos constantemente vivos e às vezes a gente esquece de perceber e agradecer esse fato. Somente quando a pessoa, quando esse prazer ou é ceifado, ou é interrompido, ou se vê ameaçado, quando a pessoa, Deus nos livre, se é um problema de saúde, a pessoa tem que renunciar a certos prazeres da vida, ou certas condições essenciais, ou ele tem que fazer tratamentos sofríveis ou amargos, etc. Daí sim a gente se lembra e se conscientiza da importância da saúde, da vida, e etc. O prazer de estarmos vivos, a alegria de estarmos vivos, saudáveis. Mas, em geral, quando surge o anseio, a vontade, o desejo, quando há uma obstrução, quando há um impedimento, quando o fluxo vital, ou como dissemos, ou parece ameaçado, ou parece estar sendo diminuído, etc. Daí, então, aumenta o anseio e o desejo pela vida, pela vitalidade. Então, isso que ele nos explica... וכשהוא חלש ומעונה מתהווה ותאב שתשוב נפשו אליו וכן כשהוא הולך לישון מתהווה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיאור משנתו. Então ele nos fala nesses momentos que há uma diminuição do fluxo vital, no momento que há a diminuição do fluxo vital, naturalmente, automaticamente, como uma gangorra, aumenta o desejo e o anseio pela recuperação desse fluxo,
pelo fortalecimento da presença da alma no corpo e assim por diante. Então ele nos diz, eu te desejo e anseio por ti. Assim deve ser o amor a Deus. Quando a pessoa se conscientiza que sua alma, sua vitalidade vem apenas e tão somente de Deus, que na verdade a sua alma é a divindade que lhe dá energia vital, etc. Então eu te desejo e anseio por ti, como uma pessoa deseja a própria vida e alma, estando, e esse desejo se acentua, se manifesta de forma mais acentuada, estando ela fraca e exausta, ela percebe quanto ama a vida, o quanto ela não quer que a sua alma parta, o quanto ela quer manter a sua alma dentro do corpo, o quanto ela quer estar saudável e vivendo, e deseja e almeja que sua energia retorne. Ou similarmente, não só em momentos que a pessoa está enfraquecida ou com a saúde debilitada ou ameaçada, mas similarmente ao ir dormir, a gente vai dormir, os sábios no Talmud dizem até que o sono é 1/60 da morte, mas a gente vai dormir esperando com a certeza que vai acordar no dia seguinte. Mas o acordar no dia seguinte é como uma ressurreição, de certa forma. Por isso nós agradecemos a Deus. A primeira coisa que fazemos quando acordamos, Modéani lefanecha. De qualquer forma, ao ir dormir, a pessoa deseja e almeja que sua alma lhe seja devolvida quando despertar do seu sono. Ele nos fala que esse anseio da pessoa de estar viva, da sua alma se manter dentro do seu corpo, da sua alma, que é a força vital, estar sempre incorporada dentro de si, lhe dando vitalidade. Da mesma maneira eu desejo atrair para dentro de mim a abençoada luz infinita, que é a verdadeira fonte de vida. Assim também deve ser o desejo e anseio da pessoa diante de Deus. Kachani mitave vetaev לאור אינסוף ברוך הוא חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי על ידי עסק התורה בהקיצי משנתי בלילה דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. E ele nos diz esse desejo que a pessoa tem de manter a sua vida, de manter a sua alma incorporada. Isso em termos espirituais significa estar conectado a Deus, ter a luz divina infinita presente dentro de si. Assim como nós falamos, da mesma forma que esse desejo, esse anseio, ele se acentua, ele aumenta, esse desejo de vida, essa paixão pela vida, ela se desperta mais ainda quando há uma diminuição do fluxo vital ou quando há algum bloqueio, algum impedimento. Então a pessoa deseja e anseia reestabelecer sua saúde e recuperar a sua saúde ou seu estado vital, normal, ideal, etc. A pessoa quer se curar logo, quer. Da mesma maneira, no exemplificado, ele nos fala que durante o dia, quando a pessoa está ocupada com serviço espiritual, com serviço a Deus, a pessoa pode estar rezando, cumprindo mitzvot, fazendo bem ao próximo, praticando os preceitos da Torá, estudando a Torá. Então, nesses instantes, enquanto a pessoa está desperta e está ativa em termos espirituais, ela não sente tanto esse anseio, esse desejo. Quando esse desejo e ânsia pela vida, vitalidade espiritual se manifesta com mais intensidade, ele diz quando a pessoa vai estar passiva, quando a pessoa não estiver ocupada com atividades de cunho espiritual ou com prática de mitzvot, fazendo coisas boas. Quando isso acontece, quando a pessoa vai dormir, quando a pessoa está dormindo, ele está passivo, ele não está ocupado com Torá e mitzvot, com nada espiritual, não está rezando, não está praticando preceitos e assim por diante. Mas se fala que aquela pessoa espiritualizada, elevada, ele não vê a hora de despertar, de acordar, para poder estar de forma ativa e revelada, conectado com Deus de uma maneira mais intensa. Então, o próprio sono, esse momento de passividade, desperta o anseio dentro da pessoa de recuperar, de reestabelecer essa conexão de forma mais profunda com a energia vital divina. Portanto, se fala que esse Yehudi, ele não tem nem... ele não consegue se manter dormindo, ele não consegue esperar até o amanhecer para apenas então despertar, ele tem tanta ânsia de se ligar
ao Criador de forma ativa, através do estudo da Torá, através de oração, recitação de Teilim, através de prática de mitzvot. Então o seu desejo, o seu anseio é tão forte, por isso ele nem espera até o amanhecer. De acordo com o Zohar, ele já se levanta no meio da noite de madrugada para se dedicar à Torá, porque ele sabe que a Torá e Deus são uma coisa só, e ele sabe que através da Torá ele está atraindo a luz divina para dentro de si, ele está atraindo essa vitalidade de Deus que se internalize dentro dele de uma forma mais profunda. Isso que nos diz o Zohar, como escatava Zohar Sham de Bai Barnash, Mirechimuta de Kutshabirichu, Lemikam Bechol Leila, Leishtadla, Bepulchanei, Atzafra, Bechulei. Particularmente nas palavras do Zohar, a pessoa decide expressar esse amor a Deus por meio do estudo da Torá. Ele diz, sabe o que? Eu vou expressar esse amor a Deus por meio do estudo da Torá quando eu acordar do meu sono durante a noite. E o Zohar fala coisas muito elevadas daquelas pessoas que se levantam bem cedo ou no meio da noite para se dedicar ao estudo da Torá, e como faziam vários tzadikim, vários chachamim, que passavam as madrugadas estudando a Torá. O Zohar fala coisas muito elevadas sobre isso. Sabendo que isso me ligará a Deus, pois a Torá e Deus são absolutamente uma coisa só, nas palavras do Zohar. Consta no Zohar, por amor ao Santíssimo bendito seja, o indivíduo deve levantar-se toda a noite e se empenhar no serviço divino até de manhã, seja se dedicando ao estudo da Torá. O Zohar fala lá em Tikkun Chatzot, seja através de recitação de Teilim, de salmos, orações, né? Então, se fala que essa pessoa que está tão ansiosa como alguém que ele nem consegue dormir, quando ele se levanta, ele acorda muito cedo, porque ele está ansioso por fazer algo que é muito importante, mais ainda quando se trata de algo vital e essencial, algo ligado à sua própria vida. Então, isso é a explicação do Zohar sobre o versículo em Yeshayahu, Nafshi viticha balayla. A minha alma, eu desejo a minha alma, a minha vida de noite. Diz que esse amor a Deus que a pessoa sente, assim como ele ama a si próprio, assim como ele ama a sua própria vida, aprecia a sua vida, ele aprecia a sua alma, a presença dela no corpo, dando vida e existência. Assim a pessoa deve amar a Deus, percebendo que Deus é a fonte da sua existência. E isso, em termos práticos, vai se manifestar de que forma? Com isso que a pessoa não vê a hora de se levantar, ele acorda até no meio da noite, da madrugada, para se dedicar à Torá ou ao serviço divino. Portanto, o que nós vimos aqui dessa passagem do Zohar, é que o Alter Rebbe nos explica que esse tipo de amor a Deus, ele engloba dentro de si características dos dois amores descritos no capítulo anterior. Ou seja, ele tem características do amor grande, como também do amor mundano, porque, por um lado, como nós falamos, esse amor não é algo conquistado pelo esforço da pessoa, e sim é algo que está, por assim chamar, no seu DNA espiritual, é algo inato na sua alma, que ele herdamos dos nossos patriarcas. Isso não é algo derivado do nosso intelecto que a gente cultivou e obteve através de meditação e concentração na grandeza de Deus, etc. Mas mesmo assim, seja, isso é uma dádiva que nós obtivemos. Porém, para trazermos isso à tona, para manifestarmos e revelarmos isso, é necessário um esforço intelectual, uma concentração por parte da pessoa, que a pessoa medite e reflita sobre esse aspecto. Aqui nem se trata da grandeza de Deus, a atuação de Deus como Criador, regente do universo, etc. Mas simplesmente meditar nisso. Deus é minha alma. Deus é minha vida. Deus é minha fonte de existência, minha real existência, minha real essência é a divindade. Assim como eu prezo a vida, assim como eu aprecio a vida, assim como eu quero estar vivo, eu gosto de estar vivo, etc. Por isso, essa simples meditação é o que a pessoa deve ativar para despertar esse amor, trazer esse amor inato à tona, fazendo com que ele se revele. Então, aqui também é necessária uma participação, dizer assim, intelectual por parte da pessoa, com essa simples meditação, se conscientizando de que Deus é a sua alma, Deus é a sua vida, Deus é a sua fonte de existência.
Então, apenas dessa forma ele consegue despertar e trazer à tona esse sentimento inato que possuímos na nossa alma, que ele se revele. Por isso se fala que essa Ahavá, esse amor a Deus, na sua essência, não é um amor intelectual. Apenas é necessária aqui uma conscientização por parte do indivíduo. Ou seja, não é que a pessoa aqui precisa meditar e refletir na grandeza, grandiosidade de Deus, isso é algo que ele já possui na sua alma divina. Esse amor, de forma intrínseca, já está dentro dele. Então, nesse aspecto, isso se assemelha a Havarabá, ao grande amor, que é uma dádiva de cima, não é? que vem de presente de Deus, que é algo divino. Por outro lado, uma vez que precisa haver um pensamento por parte da pessoa para despertar no mínimo esse amor latente e trazê-lo à tona, nesse aspecto ele se assemelha ao Ahavat Olam, ao amor mundano. Esse, portanto, seria o amor que abrange ambas as características que está presente dentro de nós e que o Alter Rebbe sugere essa meditação. Por um lado parece simples, não é? Mas que é essencial para trazê-lo à tona e manifestá-lo.